Olá, queridos! Tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui e nós vamos dar continuidade ao vídeo com um bate-papo aí com a Karen e a Carol. Pois é, o vídeo ficou muito bom, muito substancioso. A gente decidiu dividi-los em duas partes. Hoje você vai ver a sua segunda parte desse vídeo. Isso mesmo, e você ainda que não assistiu a primeira parte, volta aí e assiste essa parte porque tá muito especial. É muita coisa que nós estamos falando sobre solteirice. Você aí que tá solteiro, assiste todas as duas partes, viu? Porque tem muita coisa especial. Nós falamos sobre santidade, é muito bom. Nessa segunda parte você vai falar sobre processo, o que eu devo observar para ter um namorado, quais as coisas que as meninas têm observado, têm a te ensinar, mas não é só isso que nós queremos falar aqui para você, nós temos dois avisos para você. Isso mesmo, você aí que está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, eu tenho certeza que você vai ser abençoado com o conteúdo que é gerado aqui nesse canal. Você vai se inscrever, você vai ativar o sininho, esse sininho vai dizer para você o momento que a gente vai lançar o vídeo toda segunda-feira a partir das 18 horas. Você vai comentar, você vai curtir e você pode compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Nós temos também a nossa página no Instagram, baseadonavideira.oficial. Isso mesmo, essa rede social é muito importante porque aí você fica mais próximo da gente, a gente fica mais pertinho. Pois é, hoje vai ser diferente mandar soltar a vinheta, porque o filho pródigo voltou. O John está de volta e nós queremos que você, John, o filho pródigo, solta a vinheta aí, J2. Hoje nós estamos aqui e nós vamos dar continuidade sobre a série de vídeos sobre namoro. Isso mesmo, e hoje nós temos convidadas especiais aqui, gente. Nós vamos deixar também o Instagram de cada uma delas, a Karen. Oi, gente! E a Carol. Oi, gente! E a gente viu a necessidade de falar sobre esse assunto, um assunto tão necessário que inicia o relacionamento, né, gente? Uma questão a ser falada e observada desse contexto de mundo que a gente vive, não é apenas o esperar no namoro, né? Porque tem gente que está usando o subterfúgio do ficar, né? Não, eu não namoro, mas fica, né? E esse ficar muitas vezes não, o ficar não é só o beijinho e o abraço, é muito mais do que isso, né? E a Bíblia diz que não tem como o mancebo endireitar o caminho sem ser pela palavra, mas chega momentos onde o hormônio fala alto, né? Tem coisa que não é diabo, é hormônio, entendeu? E hormônio ele não se converte, crente. E assim, existe, pelo menos na minha época, na de vocês, pode ser que sim, na minha, na de Dani, a mulher ela é criada de uma forma diferente do homem, né? O homem, muitas vezes, eu conversando até esses dias com um amigo meu, um conhecido meu, ele falou assim, o problema é que o homem ele foi ensinado na vida sexual com a pornografia, né? Então o homem já tem uma mente, muitas vezes, mais deturpada. Para a mulher, como manter essa pureza, né, em meio a esse mundo que você tem que experimentar, vai que você casa e não goste, você tem que experimentar todos os sexos, certo? E isso muitos têm caído por não ter, como disse ela, que o princípio não está bem alicerçado. Como manter-se essa pureza? Uma coisa acho que a galera fala muito hoje sobre, eu acho que não sei se ainda é um tabu, mas sobre a questão da masturbação feminina, que é algo que a galera fala muito sobre esse toque, porque você precisa conhecer seu corpo, e isso vai muito sobre essa questão. E às vezes é isso que a gente estava conversando, é muito grave, porque assim, a gente vive em um ambiente, em um mundo onde o sexo ele é muito pornográfico, o sexo ele já está contaminado, já deturpado totalmente. Então, quando a gente pensa enquanto cristãs, a gente tem que entender que existe um princípio bíblico. A Bíblia também fala sobre sexo. A gente precisa aprender também dentro desses ambientes de igreja sobre isso. E falar sobre isso. E é algo que às vezes a gente tem muita dificuldade, a gente vê muito assim,
mulheres que não são ensinadas sobre isso, meninas que não são instruídas sobre isso, sobre a vida sexual. Eu tive muita dificuldade em muitos momentos dos meus relacionamentos com essas coisas porque eu não sabia. Não sabe o que fazer. Eu não entendi o que estava acontecendo ali, aí eu falei, conforme você vai tendo entendimento, aí você vai entendendo que aquilo é errado, que aquilo não é pra acontecer, e é o que o pastor Cláudio falou, gente, o hormônio ele não converte. E assim, se você não sente atração pela pessoa que você está se relacionando, alguma coisa está errada. Porque como é que você vai casar com uma pessoa que você não sente atração por ela, né? Então, assim, você precisa ter esse entendimento de até onde é o limite. Eu não digo nem assim, pensar até onde é o meu limite. Eu não preciso pensar onde é o meu limite, eu tenho que ir muito mais além disso. Meu coração precisa estar sempre alinhado ao do Senhor, sabe? Por isso que essa questão, assim, é uma das questões que eu acho que são muito mais difíceis de você se manter puro, porque a gente vê nos filmes, a gente vê nas conversas, em livros, a gente vê o tempo todo essa sexualidade pornográfica. E é por isso que eu acho que às vezes é até importante a gente fazer um apelo para a igreja de dizer assim, nós jovens precisamos ouvir mais sobre isso dentro da igreja. Hoje, o livro mais vendido na Amazon são os livros de conotações sexuais. E são altamente pornográficos. E se a gente não aprende o que é certo, não aprende o conceito certo, o princípio da palavra, a gente vai acabar aprendendo o que é errado, aquilo que está aí fora, aquilo que é deturpado. Sim. E aí a gente vai tomar isso como verdade para a vida e vai levar como se fosse não. É assim que tem que ser. Então a gente precisa falar sobre o assunto. Eu digo realmente de como mãe, nós precisamos instruir os nossos filhos, ensinar os nossos filhos, nossos jovens sobre esse assunto, porque a gente vai acabar deixando eles. Quando a gente não instrui, a falta de informação também é uma forma de informar erroneamente, porque ele acaba se informando de uma coisa errada e ele acaba se alimentando daquilo que é errado. Tem uma frase que a Isabela Borges, ela é uma blogueira, ela tratava assim no Instagram, ela é cristã, sobre essa questão de solteirice e tal. E ela fala assim, que quando nós da igreja não nos posicionamos para educar as pessoas a respeito daquilo que a gente acredita sobre família, sobre sexo, sobre relacionamento, sobre todos os princípios cristãos, as pessoas elas vão aprender com o mundo. E o mundo vai educar a sua maneira. E a maneira errada. Então, o que eu vejo muito dentro desse âmbito de pureza e sexualidade é exatamente isso. A igreja ela não está falando e as pessoas estão recebendo a educação do mundo e estão recebendo a educação errada. Então, entram dentro de um casamento, entram dentro de um relacionamento, entram dentro de um casamento. Agindo e tendo pensamentos errados sobre isso. E eu quero falar assim só de mulher, né? Eu vou falar especificamente com as meninas, porque muitas vezes a gente vive aquele conto de fadas, né, gente? De que o casamento vai vir aquele príncipe, vai ser aquela coisa, a gente fantasia e muitas vezes não é. Muitas vezes. No seu caso veio um príncipe? Veio melhor, meu amor. Tô brincando, mas é de verdade. Mas é sério, gente. A gente precisa desmistificar isso na mente, talvez, e ensinar o que é correto, porque a gente cria aquela ideologia, aquela ideia de que é uma fantasia, de que tem que acontecer desse jeito, e quando a gente cai dentro do casamento, que não é da forma que a gente pensa, aí vem os problemas, né? Então a gente precisa ter aquela cena dos filmes que a menina tá com um monte de livro assim na mão, aí ela cai, aí encontra o amor da vida dela que segura na mão, aí tem aquela troca de olhares, foi pra me apaixonei, já vou casar. E aí, em contrapartida, como o pastor Cláudio falou, muitas vezes o menino ele não é educado assim, instruído da forma correta, acaba se alimentando da parte, sei lá, pornográfica. E aí a menina é talvez criada dentro de uma redoma e aí acaba que se encontra com ela é uma fionda que mora lá na torre e aí o Shrek vai lá pra salvar ela. Só que muitas vezes esse fim não vai ser muito legal, né? Não. Acaba que aquela menina se decepciona, acaba, sei lá, se entregando a um relacionamento que destruindo a família, né? Destruindo a vida daquela moça. Então a gente precisa falar mais sobre isso, de aprender o que é a sexualidade em Deus. Eu preciso me purificar, me guardar em Deus para, primeiramente, ser, né?
ter um relacionamento com Deus para depois ter um relacionamento. E uma ressalva, eu acho que é importante a gente falar que a pureza ela não está associada ao fato de você praticar algo ou não. É algo na sua mente. Isso, então, é constante, no processo solteirista, no processo de namoro, é no casamento. A todo momento você precisa pensar sobre isso, né? Não só no namoro, né, gente? Tem gente que tá dentro do casamento e não consegue se relacionar porque tem pensamentos pornográficos. Impuros. E, gente, dentro do nosso meio cristão, tem uma outra coisa, né? Que a gente precisa, talvez, desmistificar, vamos colocar essa palavra, que a gente criou na nossa mente que Deus vai escolher alguém para mim. Deus vai colocar aquela pessoa na minha vida, no meu caminho, e Ele vai vir com aquela voz de trovão dizer: filha, este é o que eu preparei para você. Desenhando no céu. A setinha. E não é assim, gente, não é assim que acontece. Deus não vai determinar para você e você vai casar com essa pessoa. Deus, Ele nos dá as diretrizes, a direção na palavra dele, daquilo que a gente tem que olhar, né? Os critérios. E quem escolhe somos nós. Dentro da própria tribo. Isso, aí quem escolhe é você. Eu queria que as meninas falassem isso aí, gente. Vocês têm alguma experiência com relação a isso? Várias, brincadeira. Várias. Mas por muito tempo da minha vida eu acreditei, pobre inocente, que Jesus ia ter uma pessoa exclusiva para mim. Uma única lá, ela vai vir no momento a metade da laranja. Minha metade da laranja. Só que conforme eu fui amadurecendo, eu fui entendendo sobre essa questão mesmo de que é a gente que escolhe na real. A gente que tem que escolher, e a Bíblia ela instrui claramente sobre o processo de você entender quem é uma pessoa que você deve se relacionar, né, sobre os princípios. Esses dias eu tava conversando, eu tava vendo um Instagram de um pastor que eu sigo, que ele fala muito sobre esse negócio de namoro. E ele falou assim, às vezes a gente tem mania de tipo assim, entrar em um relacionamento e querer encontrar um defeito ou uma qualidade da pessoa no relacionamento. Só que ele falou assim, você não precisa nem namorar com aquela pessoa primeiro. No relacionamento, na amizade, você consegue perceber, identificar quem aquela pessoa é realmente. Então, às vezes a gente acha, não, vou namorar com fulano de tal, porque lá nesse processo eu vou entender e conhecer ele. Não, antes disso você já consegue conhecer ele. A Bíblia já me diz como é que exatamente. Até na forma assim, de como ele lida com as pessoas, como ele se relaciona com as pessoas, você consegue observar isso claramente nas suas amizades, assim, sabe? Eu acho que é muito importante esse pensamento. E é uma coisa, gente, que é muito assim, a gente fica pensando, ai meu Deus, vai vir uma pessoa pra mim e tal, só que você precisa entender que os princípios daquela pessoa, pra você saber se é uma pessoa que é interessante pra você casar, estão alinhados aos seus. Eu tenho princípios pra mim que são inegociáveis. E pode vir o que for a pessoa mais linda do mundo, se aquela pessoa não tiver os princípios parecidos com os meus, não vai rolar. Tanto que eu até brinco com a Carol, às vezes, tipo assim, eu acho até um menino interessante. A menina abre a boca falou um negócio que eu não gosto, oh meu Deus do céu. Cala a boca, você falou isso. Ô, cala a boca, você fechado, com a boca fechada é top. Mas é porque é isso, é esse entendimento. Por isso que a gente precisa entender quem nós somos, conhecer a nós mesmos, saber naquilo que a gente acredita. Porque a partir do momento que a gente sabe quais são os princípios que são inegociáveis pra gente, a gente consegue olhar e falar assim, não, essa pessoa eu acho que dá certo. Porque assim, às vezes a gente fica falando, qual é o defeito daquela pessoa, o que eu consigo suportar, o que eu não consigo. Mas quais são os princípios que ela tem que são alinhados aos meus? Eu vejo muito isso, é uma coisa que eu coloco como objetivo de vida. Não tem os mesmos princípios, tchau. Então até uma questão, que tipo, pode até ter os mesmos princípios, mas se não tiver o propósito, se o propósito for diferente, aí você vai ficar tipo, a pessoa tá pra servir a igreja, mas outra pessoa vai viajar, fazer missões não sei aonde, vai passar o tempo todo viajando não sei o quê. E aí não encontra. Então, por mais que a pessoa tem os mesmos princípios, seja de Deus, mas não ter o mesmo propósito que você, não vai dar certo, né? É uma coisa que vai andar para lados diferentes. Você já está evitando grandes problemas lá na frente, né? Quando você consegue conhecer aquilo que Deus te direcionou, porque a palavra de Deus já te diz, gente, tá aí para você ler, para você saber. E dentro dos princípios daquilo que Deus tem, você escolhe aquilo que está dentro do seu âmbito aí. Isso mesmo.
Então, gente, é importante que, como foi dito aqui ali em seu princípio, o propósito, não é isso? Sim. Né? A Carol falou algo interessante, que é assim, que ela, desde pequena, sonha em ter uma família. E aqui é algo que eu quero deixar claro, é muito diferente sonho de obsessão. Né? Eu tinha um sonho de ter uma família, de botar minha família dentro de um carro, só já vai 2 sonhos, sonho família, carro, e colocar minha família dentro do carro e levar para a igreja. Era um sonho que eu tinha desde pequeno, desde que comecei a ter essa ideia de família. Mas isso nunca foi uma obsessão minha. Eu tenho que casar para fazer isso. Porque as pessoas às vezes têm isso, né? Eu tenho que casar para realizar esse sonho. Não, tenha paciência. Vai acontecer no momento certo, né? Então, gente, que a gente possa entender, você jovem que está nos escutando aí, que aqui você ouviu algo que pode direcionar a sua vida. E lembrando, tudo debaixo do princípio cristão. E eu queria ouvir das meninas aí uma consideração final para essa galera que está nos assistindo aí. Então, gente, eu acho que nesse processo de solteirice a gente tem que viver a vida sempre buscando o reino de Deus em primeiro lugar e tendo relacionamento com Deus. Então, eu acho que se você ainda não tem um relacionamento com Deus ou está com um relacionamento meio estremecido com alguma situação da sua vida, primeiro tenta alinhar esse relacionamento com Deus e com você. E se você tem esse relacionamento com Deus, permita também que Ele trate você, trate alguma fraqueza que você tem, seja da cura interior, de você se você não se aceita, se você não se ama. Então permita que Deus venha tratando isso na sua vida. E viva este momento sempre buscando o reino de Deus, tendo paciência, que a hora vai chegar. Não importa se você tá com 20, 25, 30 anos, vai chegar, né? A não ser que você é eunuco lá. Mas vai chegar, então tenha paciência que o tempo certo vai acontecer, né? Eu vou falar uma coisa assim que eu falo pra algumas meninas que falam comigo sobre essa questão de relacionamento, namoro. Que assim, eu não sei muito da perspectiva masculina, eu sei da parte feminina, eu sei muito bem, inclusive. E eu queria falar para as meninas que estão me escutando da gente, que cuidem dos seus corações. Vocês são pessoas muito importantes para o Senhor valoriza cada uma de vocês e Ele quer algo bom para vocês. A Bíblia fala que se uma mãe que gerou seu filho, ela se importa, um pai, né? Se importa em dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Senhor. Então eu creio muito, é uma das promessas que eu mais me apego, uma das palavras do Senhor que eu mais me apego. O Senhor, Ele quer o nosso bem, Ele quer algo bom pra gente. Não desperte o amor. Então não desperte o amor até que não chegue a hora, não gere. A gente fala muito, tem um conceito que a gente usa muito hoje, que é sobre você despertar um amor em outra pessoa quando você não consegue suprir aquilo. Então tenha muito cuidado. Defraudação, a gente chama o termo. Quando você começa a gerar em uma outra pessoa aquilo que você não é capaz de suprir. Isso é muito perigoso. Então cuidem dos seus corações, cuidem de quem vocês são, não deixem ser levadas por emoções ou por palavras ditas de pessoas ou por profecias vazias também. Por profecia, gente. A gente precisa julgar a profecia, a gente precisa entender e ter um discernimento sobre o que é realmente bíblico e o que não é, porque a gente escuta um bocado de coisa aí por falar, um bocado de besteira que não tem nada a ver com a Bíblia. Então cuidem de vocês, entendam quem vocês são para Jesus, desenvolvam um relacionamento com Ele, porque Jesus é o nosso noivo. Então assim, Ele é especialista em dizer aquilo que é bom para você. Então eu só tenho isso para dizer para vocês, só isso não, né? Mas outras coisas necessárias. Muito bom, gente. Esse papo aqui é muito bom. Eu sempre gosto. A gente vai trazer elas aqui mais vezes, tá? Mas a gente quer continuar falando sobre esse assunto. Semana que vem a gente vai ter mais participação especial. E aí a gente encerra por aqui hoje. Pois é, se você está interessado em conhecer as minhas... não, peraí. Não, gente, conhecer e conversar, que é isso. Nós temos aí os Instagram, é brincadeira.
A Bíblia falou aí de coração é frágil. Eu lembrei de uma música bem antiga do Rebanhão, o compositor Janires, morreu já, né? Assim, dentro de você mora um coração pequenininho, frágil como bolha de sabão. Então, cuida do teu coração, entenda, guarda. Verdade. Guarda o teu coração. Peça a Deus, Senhor, guarda o meu coração. E voltando aqui, aí o Instagram das meninas, do Elas Nele, da Karen, da Carol. Conhecer como amigo, tá, gente? Por favor. Não é a cantiga de amigo do trovadorismo, não, mas é o amigo. E entenda, pra casar são 2 dotes. Lá pro pessoal de Irecê E aqui, e viu? aqui. Então, Aqui tem pai tenha e mãe dinheiro, também. filho. Tenha dinheiro pra pagar 2 dotes pra casar. Então, como a gente sempre encerra, queria agradecer as meninas pela presença. gente. Foi um prazer. Elas são de casa, né, Dani? Não são ratos, mas são de casa. Né? Então, queridos, que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Beijo, abraço e até a semana que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau.